Pessoal, vamos lá. Vocês estão percebendo que os nossos arquivos não são pequenos, né? Nosso material é muito extenso. E assim, dividir esse material, pegar a Era Vargas e dividir em 2, 3, 4, eu acho que vai ficar muito complicado para vocês conseguirem organizar na cabeça do que a gente está falando. Tá? É assim mesmo, é pancadaria, a gente pode rever isso, pelo menos pontuar, a gente vai pontuar quando a gente voltar. Fiquem tranquilos, a gente vai pontuar, mas é importante que vocês façam um movimento também de chamar, de fazer sinal de fumaça, de chamar, de tentarem fazer esses exercícios, sabe? Senta, pega esse slide, pega a minha voz, marca no livro onde tá. Gente, pega e vai marcando como a gente faz em aula. Porque assim, o nono ano não tem mais o mimimi, não tem mais o cuidado que a gente tem, obviamente, que tem que ter com a galerinha menor. Sabe, o nono ano já tá caminhando pro ensino médio. O nono ano já tem que ter uma certa autonomia, isso é importante para vocês. Pega, marca, observa. Eu vou tentar enviar aqui, eu tenho uma síntese aqui de Era Vargas que vai ajudar vocês. Mas a minha voz, gente, apesar de vocês não estarem me vendo, mas a minha voz, eu explicando para vocês, e vocês olhando cada uma das telas, vocês vão encontrar no livro e vai saber exatamente do que eu tô falando, tá? Era Vargas, unidade 2, tá começando agora, partiu. Antecedentes dessa Era Vargas vai trazer pra gente essa República Velha. Essa República Velha é aquela república, desde a proclamação, quando eu entrei em sala, cantando com vocês a Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós, né? Eu dei a aula de República Velha, de proclamação da República, cantando o samba da Imperatriz Leopoldinense com vocês, porque fala exatamente de muitas características dessa proclamação da República ali, tá? Então essa República vai ser proclamada, eu estou em 1889 e ela vai até 1930. Dividida em República da Espada e República Oligárquica. No finalzinho da Oligárquica, a gente vai ver um movimento ali para o Vargas dar o bote e começar aí o que a gente conhece como Era Vargas, uma nova república, ou república nova, tá? Então eu estou vendo ali a política do café com leite, eu estou vendo São Paulo e Minas governando, isso é fácil de lembrar, o voto de Cabresto, principalmente essa política do café com leite, São Paulo e Minas governando. E a gente vai ver um acontecimento importante, que vai ser o Washington Luiz, ele vai estar governando ali em 1926, 27, o Washington Luiz está governando, paulista, fechado lá com a galera da elite de São Paulo, a elite do café de São Paulo, e agora é a hora de um mineiro governar, já que ele é de São Paulo, e era uma alternância de poder ali na política na política do café com leite, agora é a hora de um mineiro. E ele, no lugar de indicar um mineiro, ele indica um paulista, que é o Júlio Prestes. E aí vai dar ruim, a gente já tá vendo, né? Aquela cena, aquela charge do trono, o trono vazio, São Paulo de um lado, Minas do outro, aqueles coronéis, né? Coronéis sem patente, a gente não tá falando de militares aqui, a gente tá na República Oligárquica, mas os coronéis que comandavam aquelas regiões, os grandes cafeicultores, os grandes fazendeiros, e aquela charge do trono tentando ser alcançada por outros estados, porque a cadeira presidencial, na verdade, não é trono, né? A gente agora não está vivendo mais o Império, mas aquela cadeira presidencial só era ocupada por São Paulo e mineiros. Então, a gente já está vendo essa política se arrastando. Quando o Washington Luiz indica o Júlio Prestes, fazendo com que permaneça São Paulo no governo do Brasil, o Vargas vai surgir aí vai se levantar, vai formar uma aliança liberal, vai se unir a alguns estados e vai tentar dar o bote nesse governo. E vai dar, tá, gente? A gente chama, essa Era Vargas começa, na verdade, com um grande golpe, né? Golpe de 30, chamado de Revolução de 30, mas a gente fala golpe porque o Vargas vai tirar o Júlio Prestes vai vencer essa eleição e ele vai impedir que o Júlio Prestes governe, tá? Vamos passar aqui. Crise da República Velha, Washington Luiz é esse cara aqui, olha, que vai estar governando em 1926 e vai indicar o Júlio Prestes. Botei aqui uma seta, no lugar dele indicar um mineiro, ele indica um paulista, tá? O ano é 1926. Essa Revolução de 30 vai ficar conhecida como golpe de 30, acabei me antecipando, estou na tela 3, né? Me antecipando, Vargas não vai aceitar a indicação de um outro paulista, da permanência de São Paulo. Vargas é o cara que era o governador ali do Rio Grande do Sul, tinha a galera do Rio de Janeiro também, tinha a galera também da Paraíba, inclusive o João Pessoa vai ser assassinado, João Pessoa em homenagem à capital da Paraíba, obviamente. O João Pessoa vai ser assassinado, que
que na verdade o Vargas vai tentar, vai fechar com a Paraíba, e quando João Pessoa for assassinado, o Vargas vai dizer, foi a galera do Washington Luiz, foi a galera de São Paulo que assassinou e tal, e ele vai legitimar esse golpe por conta disso. Mas a gente está vendo essa política de Minas, São Paulo, e São Paulo agora nesse momento querendo permanecer no poder, isso vem se arrastando, tá? O Vargas, então, vai começar a governar num governo provisório, tá? Esse governo provisório vai durar de 30 a 34. A gente vai ter aqui no governo provisório o Vargas dissolvendo o Congresso, a gente vai ter assembleias e câmaras também dissolvidas, a gente vai ver o Vargas indicando uma galera fechada com ele para governar junto com ele, os governadores. E a gente vai ver, pessoal, São Paulo muito insatisfeito com isso. Primeiro porque o Vargas vai lá e vai impedir o Júlio Prestes de governar, né? E segundo que São Paulo vai ficar relegado, porque o Vargas é segundo plano, porque o Vargas vai incentivar muito a industrialização, o Vargas vai criar o Conselho Nacional do Café, ele vai impedir para que o país, né, se levante lá da crise de 29. Os Estados Unidos estavam passando pela crise de 29, a gente está aqui mais ou menos em 1930 e pouquinho, então a crise de 29 vai fazer os Estados Unidos ficarem sem dinheiro nenhum. Os Estados Unidos era o nosso principal comprador de café, agora os Estados Unidos não têm dinheiro. E o que a gente faz com esse café? Joga no mar. Inclusive o Vargas vai dizer, não vamos evitar de plantar café, hein, galera? Cafeicultores? Vamos evitar, porque o café vai dar ruim, ninguém está comprando café. E os cafeicultores vão ficar muito aborrecidos, porque inclusive ele vai, além de deixar a agricultura um pouquinho de lado, ele vai querer movimentar a industrialização no país, tá? E isso aí vai gerar o que a gente conhece como Revolução Constitucionalista. Lembrando que o Vargas está governando no governo provisório, não foi eleito, não foi escolhido, né? Ele deu o golpe lá em 1930, né? Foi uma revolução, mas um golpe na verdade, e vai ficar governando até 34, quando deveriam acontecer novas eleições. Aqui em 32, São Paulo vai se levantar contra esse governo, São Paulo vai dizer, Vargas, tu tá governando, mas você não tá ajudando a gente, cara. A gente quer uma nova Constituição, a gente quer uma Constituição que traga a galera de São Paulo também para governar junto com você. A gente quer uma Constituição que beneficie São Paulo também de alguma maneira. A gente quer uma Constituição que traga novas eleições. A gente quer novas eleições, porque você está governando, vai ficar aí até quando? Então, a Revolução Constitucionalista pedia basicamente isso, novas eleições e uma nova Constituição para o país, tá? É São Paulo versus Vargas, tá? A Constituição vai ser elaborada, é a Constituição de 34, tá? Essa Constituição de 34 vai substituir aquela de 1891 ainda, aquela lá do Império, tá? Vargas vai começar a organizar aquela lei trabalho, aquelas leis trabalhistas, né? A mulher vai ter direito ao voto. Na verdade, vão acontecer, o livro traz que vai acontecer eleições, se eu não me engano, no Sul, que algumas mulheres, mesmo, né, mulheres que eram casadas com a permissão do marido, mulheres que trabalhavam, ainda com um pouquinho de exclusão, mas a mulher vai ter acesso ao voto aí, tá? As leis trabalhistas vão começar a ser desenhadas nesse sentido, a questão do salário mínimo, 13º, jornada de trabalho, que eram demandas que o trabalhador estava pedindo há muito tempo, tá? Vou passar aqui. Frentes políticas. Essas frentes políticas, a gente tem 1930 e pouquinho, vão ser criadas ali duas organizações, a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, que era uma organização de esquerda, que era financiada pela ditadura comunista da União Soviética. A União Soviética estava fechada com a ANL e era favorável à reforma agrária. E a AIB, que era a Ação Integralista Brasileira, era de direita, era do governo, era conservadora, defendia o totalitarismo e era contrária à participação política do povo, tá? A gente vai ver então aqui o comunismo chegando aqui no Brasil, né? O Plano Cohen vai ser na verdade não existiu isso aí. O Plano Cohen vai ser como é que eu posso colocar? Um suposto plano, vamos colocar suposto, né? Um suposto plano de invasão, de tomada do país pelos comunistas. O Vargas vai dizer aí que as pessoas estão tentando invadir, os comunistas querem tomar o Brasil e tal, e como é que vai ser. E o que ele vai fazer, gente? Ele vai decretar o que a gente conhece como Estado Novo de Vargas, tá? Em 1937. Vai ser um suposto plano provavelmente aí descoberto pelo Exército Brasileiro, e os comunistas vão dizer que os comunistas queriam matar os governantes,
que queriam matar as autoridades, e o Vargas decreta um estado de sítio e caça aos comunistas, tá? Aqui a gente vai ver a ditadura do Estado Novo. Percebam que a gente está aqui em 37, tá? A gente já está dentro do Estado Novo. Esse Estado Novo de Vargas vai ser o Vargas ficando no poder, pessoal, até 1945. Na verdade, o Vargas já está governando de 30 a 45, mas o governo provisório teve o momento lá de 30 a 34, né? Vai ter o momento do governo constitucional e a gente vai ver aqui o Estado Novo de 37, pertinho de terem novas eleições em 38, ele vai dizer aí que esse plano Cohen vai existir, que os comunistas estão querendo invadir o país e tal, e na verdade depois descobriram que isso era mentira, tá, gente? Suposto plano comunista, na verdade isso não existiu não, tá? Nesse Estado Novo, a gente vai ver a criação da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, a questão do aço surgindo aí no país, a Companhia Vale do Rio Doce também, uma empresa muito grande aí, nossa, né? Era nossa. E a gente vai ver uma industrialização por conta dessas duas empresas, eu estou em 42, né, sendo criadas. Eu vou ter também a proibição de greves, eu vou ter o que a gente conhece como nacional desenvolvimentismo do Vargas. Pessoal, esse Estado Novo vai ser uma ditadura, o Vargas vai criar censura, vai criar uma Constituição de 1937, né, conhecida aqui como Constituição Polaca, muito parecida com a Constituição lá da Polônia, né, que era muito conservadora, concentrava os poderes nas mãos lá do governante da Polônia, e aqui vai concentrar, vai concentrar os poderes nas mãos do Vargas. Era o que ele queria, né, ficar governando durante muito tempo, tá? Então, assim, vai ser uma Constituição imposta ao povo, liberdade de imprensa vai ser vetada, autonomia dos estados vão ser vetadas, as autonomias, vai extinguir os partidos políticos, repressão forte à oposição, imprensa controlada, né? O Estado intervindo na economia. A gente vê aqui a criação da DIP. Eu não coloquei a DIP aqui. Ah, botei aqui, perdão, ó. Departamento de Imprensa e Propaganda, coloquei nessa tela, vai ser a DIP, né? Vai ser um departamento que vai censurar a imprensa e vai fazer com que a imprensa, o rádio principalmente, divulgue a imagem do Vargas, uma imagem positiva. Ele é o pai dos pobres, ele é o cara que fez as leis trabalhistas, né? Vai surgir aí a Hora do Brasil, né? Na verdade, a Voz do Brasil, que é um programa de rádio, né? Que tinha obrigatoriedade de falar bem do presidente, tá? Divulgando os feitos, né, do governo do Vargas, difundindo o nacionalismo, né, falando para todo mundo que ele era um governante, o melhor dos melhores, ele é o cara, tá? É a DIP, tá bom? Aqui a gente vai ver, inclusive, o fato do Brasil entrando na Segunda Guerra, isso aqui vai ser o tiro no pé dele, né? Porque a gente está aqui, o Brasil entrando na Segunda Guerra, eu estou aqui em 1942, o Brasil vai entrar, na Segunda ele vai ficar até 45, né? O Vargas vai entrar na Segunda Guerra. Na verdade, a gente não pode esquecer que o Brasil tinha laços ali estreitos, né, com Mussolini da Itália, né, visitas, o Vargas tinha uma proximidade muito grande com Mussolini, a questão da propaganda que o Vargas fazia aqui, da DIP, ele imitava muito Mussolini, também usava muito isso lá, o próprio Hitler também, o Heil Hitler, né? Então ele tinha uma proximidade com os nazistas, né, com o fascismo da Itália. E quando os navios, inclusive a gente vivia uma ditadura aqui também, a gente não pode esquecer que assim como estava acontecendo lá fora, aqui também a gente vivia a ditadura do Estado Novo, tá? Mas quando os navios forem torpedeados, tem aqui uma imagem, né? Eu peguei até mesmo a imagem do livro, tá? Navio brasileiro torpedeado lá pela Alemanha, porque existiam alguns navios aqui levando suprimentos lá para os Estados Unidos. Aí a Alemanha não vai ficar feliz com isso e o Vargas vai declarar guerra à Alemanha. Mas vai haver uma grande contradição. Em que sentido? Nós estamos vivendo uma ditadura, que é a ditadura do Vargas, a ditadura do Estado Novo, e o Vargas vai lutar do lado da democracia, o Vargas vai lutar do lado dos Estados Unidos, de quem está afetando, de quem está querendo derrubar a Alemanha. Isso é uma contradição, né? Os Estados Unidos vão dizer assim, vem cá, Vargas, o que você quer? Tu vai ficar do lado de quem, né? E aí ele vai entrar do lado dos Estados Unidos, tá? A gente vai ver assim, o Brasil lutando em nome da democracia e vivendo uma ditadura, é contraditório isso, tá? Então, o governo Vargas vai terminar aqui ó, em 1945, quando o Hitler cair em 45, o Vargas também vai cair. Quando essa questão o Mussolini também vai cair em 45, a guerra vai acabar, o Hitler também
Perdão, o Vargas também vai cair aqui. E até essa própria questão da guerra, quando eu falei tiro no pé, né? Muitas mortes, a Força Expedicionária Brasileira mandando os nossos pracinhas para lá para a Itália, ele vai ser muito apontado por isso, tá? Esse movimento queremista vai ser o queremos Vargas, os trabalhadores vão à rua, né? Vão trazer esse movimento queremista aqui e lá na frente também, porque o Vargas vai voltar a governar. Ele renuncia aqui, ele cai, ó, Vargas renuncia, mas lá em 51 o povo vai tá tão assim, a questão trabalhista, né, esse legado que o Vargas deixou de leis trabalhistas, de 13º salário, até hoje se fala nisso, né? Imagina na época como isso era forte. Então, o Vargas vai voltar em 51, mas isso não é agora, tá? Aqui eu trouxe uma sugestão de filme, a Olga Benário Prestes, né? Esposa do Luiz Carlos Prestes. Quando a gente falou lá das ligas, dos grupos que vão se organizar, da ANL, né, a Frente Comunista no país, a Olga é um filme muito bonito. A Olga vai para campo de concentração, um filme que fala um pouquinho de Segunda Guerra também, é muito legal. Eu não sei se tem Netflix, pessoal, não sei se tem, mas o filme é muito interessante, tá? Então a gente viu aqui a Era Vargas, o comecinho do Vargas, a questão do Washington Luiz, o fim da República Oligárquica, e aqui o Vargas caindo muito por conta dessa, ditadura, lutando do lado dos Estados Unidos, tá? Teve muito isso, vai ficar sem apoio, vai renunciar, tá? Vou fechar aqui, na próxima eu envio para vocês a correção do material de Era Vargas, tá bom? Beijo, fui!